livro de Anthony Robbins. Desperte o gigante interior. Cada pessoa possui recursos internos fabulosos, que se não forem despertados permanecem adormecidos por toda a vida. Neste livro, Anthony Robbins demonstra como podemos despertar o gigantesco poder de decisão que repousa em nosso íntimo e que nos tornará capazes de assumir o controle imediato de nosso destino. Autor do best-seller Poder Sem Limites, Anthony Robbins é o maior perito do mundo em neurolinguística, a ciência que trata dos fenômenos neuroassociativos de prazer e dor como fatores determinantes do comportamento humano. Agora, ele se aprofunda ainda mais nesta admirável trilha de autoconhecimento, desvendando nosso sistema interno de tomada de decisões, uma força invisível que dirige nossos pensamentos, ações e sentimentos, tanto bons quanto maus, a cada momento da nossa vida. Ao fornecer a chave do controle consciente desse sistema, Anthony Robbins nos permite eliminar a autossabotagem, impedindo que a programação do passado controle nosso presente e futuro. Através de estratégias simples, apresentadas em seu seminário Encontro com o Destino, ele nos ensina a romper com padrões limitadores de comportamento, usando os 6 grandes passos do condicionamento neuroassociativo para realizar uma mudança duradoura em nossas vidas. Fundador de um grupo empresarial de sucesso, e consultor de várias empresas nos Estados Unidos e no exterior, Anthony Robbins já ajudou milhões de pessoas com suas palestras, fitas de vídeo, e programas de televisão. Seu livro, Poder Sem Limites, foi publicado em 11 idiomas. Desperte o gigante interior. Prefácio. Como psicólogo-chefe do Bellevue Hospital da cidade de Nova York, vejo muito sofrimento, não só em nossos pacientes mentais, como também nas pessoas normais e saudáveis que os tratam. Vejo também a mesma infelicidade nas pessoas relativamente bem-sucedidas e altamente atuantes a quem ajudo em minha clínica particular. Com bastante frequência, a dor e o sofrimento são desnecessários, e cessam quando as pessoas controlam suas convicções, sentimentos e ações a fim de modificar o processo de suas vidas. Infelizmente, a maior parte do tempo não fazem isto. Esperam, depois tentam alterar o mau resultado ou, com frequência, vão a um terapeuta querendo simplesmente se queixar de sua vida horrível, ou, de algum modo, serem curadas por outra pessoa. Fazer com que as pessoas percebam que são elas que determinam o resultado de suas vidas nem sempre é fácil. Na verdade, é, de um modo geral, uma tarefa sufocante. Em consequência, sempre procurei encontrar novos métodos e tecnologias para utilizar no hospital e com meus pacientes privados. 5 anos atrás ouvi falar pela primeira vez do trabalho de Tony Robbins e compareci a um dos seus seminários em Nova York. Tal como eu esperava, foi uma noite verdadeiramente pouco usual. O inesperado foi o gênio de Tony no campo do comportamento humano e da comunicação. Naquela noite vi que ele compartilhava da minha convicção de que qualquer pessoa que seja basicamente sadia pode assumir o comando e levar uma vida plena. Pouco tempo depois estive num curso de 2 semanas de Tony, e transferi muito do que lá aprendi para meus colegas e pacientes. Chamei o curso de treinamento básico para a vida. E logo comecei a recomendar suas séries de fitas gravadas, e seu primeiro livro, Poder Sem Limites. Embora alguns dos meus colegas se mostrem ofendidos ou surpresos quando recomendo o trabalho de um homem tão jovem, e que não possui credenciais acadêmicas, quem realmente leu ou ouviu Tony, concorda comigo. Além das informações amplas e da boa qualidade de que dispõe, Tony tem um talento e um estilo irresistível que tornam fácil a absorção do material que apresenta. Posteriormente minha mulher e eu frequentamos o curso Encontro com o Destino, que contém muitos dos conceitos presentes no último trabalho de Tony, Desperte o Gigante Interior. Aquele fim de semana nos proporcionou recursos para promover mudanças em nossos valores, regras e controles, o que no decorrer dos últimos 2 anos, permitiu que nossas vidas se tornassem muito mais produtivas e satisfatórias. Vejo Tony como um grande treinador no jogo da vida. Sua percepção acurada, inteligência, paixão e dedicação sempre se fazem presentes e inspiradoras. Ler este livro é como sentar-se diante de Tony e se absorver numa conversação envolvente e divertida. Deve ser consultado a toda hora, como um manual de usuário, quando quer que a vida apresente um novo desafio, ou exija uma mudança de curso. Propicia um arsenal de ferramentas para mudanças duradouras, assim como lições que enriquecem a qualidade de vida. Na verdade, se um número bastante grande de pessoas ler este livro e aplicar seus ensinamentos, talvez faça com que eu, e muitos dos meus colegas percamos os empregos. Frederic Alcovan, Ph.D.
No fundo de cada homem residem esses poderes adormecidos, poderes que o assombrariam, que ele jamais sonhou possuir, forças que revolucionariam sua vida se despertadas e postas em ação. Horizon Sweat Marden. Parte 1. Libere seu poder. Capítulo 1. Sonhos de destino. O homem consistente acredita no destino, o homem volúvel no acaso. Frase de Benjamin Disraeli. Todos nós temos sonhos. Todos nós queremos acreditar no fundo de nossas almas que temos um dom especial, que somos capazes de fazer uma diferença, que podemos tocar os outros de um modo especial, e que podemos fazer do mundo um lugar melhor. Em determinada época de nossas vidas, visualizamos a qualidade de vida que desejávamos e merecíamos. No entanto, para muitos, esses sonhos foram tão encobertos pelas frustrações e rotinas da vida cotidiana que não nos esforçamos mais para realizá-los. Para a grande maioria o sonho dissipou-se, e com ele, a vontade de moldar nossos destinos. Um grande número perdeu aquele senso de certeza que cria a margem de vantagem do vencedor. O desafio da minha vida tem sido restaurar o sonho e torná-lo real, fazer com que cada um se lembre do poder ilimitado que dorme no interior de todos nós, e o use. Jamais esquecerei o dia em que realmente me dei conta de que estava vivendo de fato o meu sonho. Eu me encontrava em meu helicóptero jato, vindo de uma reunião de negócios em Los Angeles, e seguindo para Orange County, onde daria um dos meus seminários. Ao sobrevoar a cidade de Glendale, reconheci de repente um prédio grande. Parei o helicóptero por cima. Observando melhor, percebi que era o lugar em que trabalhara como zelador apenas 12 anos antes. Naquele tempo, minha grande preocupação era se meu Volkswagen 1960 não se desmancharia durante os 30 minutos que durava a viagem até o trabalho. Minha vida focalizava em como eu ia sobreviver, tinha medo e me sentia solitário. Mas naquele dia, pairando ali no céu, pensei, que diferença uma década pode fazer? Sem dúvida que eu tinha sonhos naquele tempo, mas parecia que jamais seriam realizados. Hoje, contudo, vim a crer que todos os fracassos e frustrações na verdade estavam assentando a base para o entendimento que criou o novo nível de vida que agora desfruto. Ao continuar meu voo para o sul, ao longo da costa, localizei golfinhos brincando com surfistas nas ondas lá embaixo. É uma visão que minha mulher Beck e eu apreciamos como uma das dádivas especiais da vida. Finalmente cheguei a Irvine. Olhando para baixo, fiquei um pouco perturbado quando vi a rampa de saída para o meu seminário tomada por um engarrafamento de mais de 1 quilômetro. Pensei, puxa, espero que, seja o que for que esteja acontecendo, comece logo, para que o pessoal que vai ao meu seminário chegue a tempo. Mas ao descer para o heliporto, passei a ver um novo quadro, milhares de pessoas sendo contidas pela segurança, no lugar em que eu estava prestes a pousar. Comecei, de repente, a perceber a realidade. O engarrafamento era causado pelas pessoas que iam ao meu evento. Embora esperássemos cerca de 2.000 pessoas, eu tinha diante de mim uma multidão de 7.000 para um auditório em que caberiam apenas 5.000. Quando entrei, fui cercado por centenas de pessoas que queriam me dar um abraço ou me dizer como o meu trabalho tivera um impacto positivo em suas vidas. As histórias do que me contaram eram incríveis. Uma mãe apresentou-me ao filho que tinha sido classificado como hiperativo e inapto para o aprendizado. Utilizando os princípios de administração de Estado, ensinados neste livro, ela não só conseguira libertá-lo do remédio chamado Ritalin, como também se mudaram para a Califórnia, onde seu filho fizera novos testes e fora avaliado ao nível de gênio. Precisava ver o rosto dele quando ela partilhou comigo sua nova classificação. Um homem me contou como se livrara da cocaína usando algumas das técnicas do condicionamento do sucesso, que você aprenderá neste livro. Um casal de meia-idade me disse que só não tinha se divorciado após 15 anos de casamento por causa da descoberta das regras pessoais. Um vendedor me contou como sua renda mensal pulara de 2.000 para mais de 12.000 dólares, em apenas 6 meses, e um empresário afirmou ter aumentado a receita da firma em mais de 3 milhões de dólares em 18 meses, aplicando os princípios das perguntas de qualidade da administração emocional. Uma linda jovem mostrou-me um retrato de como era antes de ter perdido mais de 25 quilos, aplicando os princípios da alavanca, detalhados neste livro. Fiquei tão comovido pelas emoções naquela sala que me senti sufocado e, a princípio, não consegui falar. Quando olhei para a plateia, e vi 5.000 rostos sorridentes, animados e afetuosos, percebi que estava vivendo meu sonho. Que sensação saber que sem sombra de dúvida eu tinha a informação, as estratégias,
as filosofias e técnica que poderiam ajudar a qualquer uma daquelas pessoas a efetuar as mudanças que mais desejassem. Uma torrente de imagens e emoções me invadiu. Comecei a me lembrar de uma experiência que tive alguns anos antes, sentado em meu apartamento de solteiro de 36 metros quadrados em Venice, Califórnia, sozinho e chorando ao ouvir a letra de uma canção de Neil Diamond, que diz: "Eu sou", eu disse, para ninguém. E ninguém ouviu, nem mesmo a cadeira. "Eu sou", exclamei. "Eu sou", falei. E estou perdido, e não posso nem dizer por quê, o que foi que me deixou tão só. Lembro de ter sentido que minha vida não tinha importância, como se os eventos do mundo é que me controlassem. Lembro também do momento em que minha vida mudou, o momento em que finalmente eu disse: "Chega. Sei que sou muito mais do que estou demonstrando mental, emocional e fisicamente em minha vida." Tomei uma decisão naquele momento que ia alterar minha vida para sempre. Decidi mudar virtualmente todos os aspectos da minha vida. Decidi que nunca mais me conformaria com menos do que eu pudesse ser. Quem teria adivinhado que aquela decisão fosse me levar a um momento incrível daqueles? Dei tudo de mim no seminário naquela noite, e quando deixei o auditório, uma multidão acompanhou-me até o helicóptero para se despedir. Dizer que me senti profundamente comovido por aquela experiência seria pouco. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto quando agradeci ao Criador por aquela dádiva maravilhosa. Depois que levantei voo, tive que me beliscar. Aquilo seria a verdade? Seria o mesmo homem que 8 anos antes estava lutando, frustrado, sentindo-se sozinho e incapaz de fazer sua vida dar certo. Obeso, falido e sem saber se ao menos seria possível sobreviver. Como um garoto como eu, sem nada além de instrução secundária, pudera criar mudanças tão drásticas. Minha resposta é simples: aprendi a utilizar o princípio que agora chamo de concentração do poder. Muita gente não tem ideia da imensa capacidade que podemos comandar imediatamente quando focalizamos todos os nossos recursos para dominar uma área de nossas vidas. O foco concentrado é como um raio laser, capaz de cortar qualquer coisa que pareça estar detendo você. Quando focalizamos consistentemente nossos recursos no aperfeiçoamento de qualquer área, desenvolvemos características únicas nesse sentido. Uma razão por que tão poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos é que nunca dirigimos o nosso foco, nunca concentramos nosso poder. Muitas pessoas se arrastam pela vida, sem decidir dominar qualquer coisa em particular. Na verdade, acredito que muitas pessoas falham na vida porque se especializam em coisas secundárias. Acredito que uma das maiores lições da vida é aprender a entender o que nos leva a fazer o que fazemos. O que molda o comportamento humano. A resposta a esta pergunta proporciona dados críticos para moldar o seu próprio destino. Toda a minha vida tem sido continuamente impulsionada por um foco único e irresistível, o que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas. Como pessoas com um início humilde e antecedentes difíceis conseguem frequentemente, e a despeito de tudo, criar vidas que nos inspiram. Inversamente, porque tantos nascidos em ambientes privilegiados, com todos os recursos para ter sucesso, terminam gordos, frustrados e muitas vezes dependentes de alguma droga química. O que faz da vida de algumas pessoas um exemplo, e da vida de outras uma advertência? Qual o segredo que cria vidas apaixonadas, felizes e agradáveis para tanta gente, enquanto que para outras pessoas só resta talvez perguntar: isto é tudo o que existe? A minha magnífica obsessão começou com algumas perguntas simples: como posso assumir de imediato o controle da minha vida? O que posso fazer hoje que resulte numa diferença sensível, que ajude a mim e aos outros a moldar o destino? Como posso expandir-me, aprender, crescer e compartilhar esse conhecimento de uma maneira significativa e agradável? Desde muito cedo, desenvolvi a convicção de que todos nós estamos aqui para contribuir com algo único, que no fundo de cada um existe um dom especial. Acredito sinceramente que temos um gigante adormecido dentro de nós. Todos possuímos um talento, um dom, a nossa centelha de gênio esperando ser despertada. Pode ser um talento para a pintura, ou para a música. Pode ser um modo especial de se relacionar com as pessoas a quem se ama. Pode ser uma capacidade genial para vender, inovar ou elevar-se em seu negócio ou carreira. Preferi acreditar que o nosso Criador não concede privilégios, que cada um de nós foi criado como uma pessoa singular, mas com oportunidades iguais para experimentar a vida em sua plenitude. Há muitos anos decidi que o modo mais importante que eu poderia gastar minha vida seria investindo em algo que durasse mais do que ela. Decidi que de algum modo eu tinha de contribuir de uma forma que sobrevivesse à minha morte.
Tenho hoje o incrível privilégio de compartilhar minhas ideias e sentimentos com literalmente milhões de pessoas através dos meus áudios e programas de televisão. Trabalhei pessoalmente com mais de 250 mil de pessoas apenas nos últimos anos. Ajudei membros do Congresso, presidentes de companhias e de países, gerentes e mães, vendedores, contadores, advogados, médicos, psiquiatras, conselheiros e atletas profissionais. Trabalhei com portadores de fobias, deprimidos, pessoas com múltipla personalidade, e pessoas que pensavam que não tinham personalidade. Agora tenho a sorte única de compartilhar o melhor do que aprendi com você, leitor, e por esta oportunidade sinto-me sinceramente grato e entusiasmado. Esse tempo todo continuei a reconhecer o poder que os indivíduos têm de mudar virtualmente qualquer coisa em suas vidas no instante. Aprendi que os recursos de que precisamos para transformar nossos sonhos em realidade estão dentro de nós, aguardando apenas o dia em que decidirmos despertar e exigir aquilo a que temos direito. Escrevi este livro por uma razão, para ser uma espécie de toque de despertar que desafie aqueles que estão comprometidos com a vida, e em crescer, e usar o poder que lhes foi dado por Deus. Há ideias e estratégias neste livro que o ajudarão a produzir mudanças específicas, mensuráveis e duradouras, em si próprio e nos outros. Eu acredito que sei quem você é realmente. Acredito que você, e eu, devemos ser almas gêmeas. Seu desejo de crescimento o trouxe a este livro. Foi a mão invisível que o guiou. Não importa o que és nesta vida, sei que você quer mais. Não importa o quão bem tem se saído, ou o grau do desafio que possa estar experimentando agora. No fundo existe a convicção de que sua experiência de vida pode, e será muito maior do que é. Você está destinado à sua forma única de grandeza, quer seja um destacado profissional, professor, comerciário, mãe, ou pai. O mais importante é que você não apenas acredita nisto, mas também entrou em ação. Não só comprou este livro, como também está fazendo neste exato momento algo que infelizmente é raro, você o está lendo. As estatísticas mostram que menos de 10% das pessoas que compram um livro passam do primeiro capítulo. Que desperdício inacreditável! Este é um livro enorme que você pode usar para produzir resultados enormes em sua vida. Claro que você é o tipo de pessoa que não vai se iludir apenas folheando o livro. Tirando uma vantagem sistemática de cada um dos capítulos deste livro, você assegurará sua capacidade de maximizar seu potencial. Desafio você a fazer o que quer que seja preciso para ler este livro inteiro, ao contrário da massa de gente que desiste, mas que também usa o que aprender na rotina diária. Este é o passo mais importante de todos para que você consiga alcançar os resultados que se comprometeu a atingir. Como criar uma mudança duradoura? Para que uma mudança tenha valor, precisa ser duradoura e consistente. Todos nós já experimentamos mudanças por um momento, só para nos sentirmos frustrados e desapontados no fim. Na verdade, muitas pessoas receiam tentar mudar porque acreditam inconscientemente que a mudança será apenas temporária. Um bom exemplo disto é o de quem precisa começar uma dieta, mas vive protelando, principalmente por saber, em seu inconsciente, que seja qual for o sofrimento por que passe para criar a mudança resultará tão somente numa recompensa de curta duração. Durante a maior parte de minha vida procurei o que considero ser os princípios organizadores da mudança duradoura. Você aprenderá muitos desses princípios, e também a utilizá-los, nas páginas seguintes. Mas, por enquanto, eu gostaria de partilhar com vocês 3 princípios fundamentais de mudança que podemos usar imediatamente para mudar nossas vidas. Embora sejam simples, são extremamente poderosos quando bem aplicados. São exatamente as mesmas mudanças que uma pessoa deve fazer para criar sua mudança pessoal, que uma companhia deve fazer para maximizar seu potencial, e que um país tem de fazer para conquistar seu espaço no mundo. Na verdade, são as mudanças que todos nós, como a comunidade que vive neste mundo, devemos fazer para preservar a qualidade de vida no globo terrestre. Passo 1. Eleve seus padrões. Sempre que você quiser sinceramente efetuar uma mudança, a primeira coisa que precisa fazer é elevar seus padrões. Quando me perguntam o que realmente mudou minha vida 8 anos atrás, eu digo que a coisa mais importante foi mudar o que eu exigia de mim mesmo. Fiz uma lista de todas as coisas que não aceitaria mais na vida, de todas as coisas que não ia mais tolerar, e de tudo o que aspirava a ser. Pense nas consequências a longo prazo desencadeadas por homens e mulheres que elevaram seus padrões, e agiram de acordo, decidindo que não tolerariam menos. A história conta os exemplos inspiradores de pessoas como Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller,
Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, César Chaves, Soichiro Honda, e muitos outros, que deram um passo espetacularmente poderoso de elevar a seus padrões. O mesmo poder de que eles dispuseram você também pode ter, se tiver coragem. Mudar uma organização, uma companhia, um país, ou o mundo, começa com o simples passo de mudar a si próprio. Passo 2. Mude suas convicções limitadoras. Se você levantar seus padrões mas não acreditar realmente que poderá atingi-los, é que já sabotou a si próprio. Nem chegará a tentar. Estará lhe faltando a convicção que tornaria possível usar a capacidade que está escondida dentro de você, inclusive na hora em que lê estas palavras. Nossas convicções são como ordens inquestionadas, nos dizendo como são as coisas, o que é possível e o que é impossível, o que podemos fazer e o que não podemos. Modelam cada ação, cada pensamento e cada sentimento que experimentamos. Como resultado, mudar os nossos sistemas de convicções é fundamental para realizar qualquer mudança real e duradoura em nossas vidas. Temos que desenvolver a convicção de que podemos e iremos atingir os novos padrões, antes de tentar fazê-lo. Sem assumir o controle dos seus sistemas de convicções, você pode elevar seus padrões tanto quanto quiser, mas nunca terá a convicção necessária para atingi-los. Quanto você pensa que Gandhi teria conseguido realizar se não acreditasse com todas as fibras do seu corpo no poder da não violência? Foi a consistência de suas convicções que lhe deu acesso aos seus recursos interiores, e o capacitou a enfrentar desafios que teriam abalado um homem menos engajado. As convicções fortalecedoras, o senso de certeza constituem a força por trás de qualquer grande sucesso, ao longo da história. Passo 3. Mude suas estratégias. Para manter seu empenho, você precisa das melhores estratégias para alcançar resultados. Uma das minhas convicções básicas é que se você estabelece um padrão mais alto, e pode forçar-se a acreditar, certamente poderá também imaginar as estratégias. Você simplesmente descobrirá um meio. Em última análise, é disto que trata este livro. Mostra as estratégias para obter o sucesso, e eu lhe direi desde já que a melhor estratégia, em quase todos os casos, é encontrar um modelo, alguém que já esteja conseguindo os resultados que você almeja, e depois explorar seus conhecimentos. Aprenda o que essa pessoa está fazendo, quais são suas convicções básicas, e como pensa. Isso não só o tornará mais eficaz, como também poupará muito tempo, porque não terá que reinventar a roda. O que você pode fazer é melhorar os detalhes, remoldá-la, e talvez torná-la ainda melhor. Este livro lhe proporcionará a informação e o ímpeto para seguir os 3 princípios básicos da mudança de qualidade. Ajudará você a elevar seus padrões, descobrindo quais são atualmente e definindo o que deseja que sejam. Ajudará a mudar as convicções básicas que o estão impedindo de chegar onde deseja, e a ampliar aquelas que já o servem. E também o ajudará a desenvolver uma série de estratégias para produzir os resultados que deseja, com mais vigor, rapidez e eficiência. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Se me conceder a oportunidade, serei seu treinador pessoal ao longo deste livro. O que os treinadores fazem? Em primeiro lugar, preocupam-se com você. Passaram anos focalizando uma área específica de atividade, e são capazes de determinar os fundamentos para produzir resultados mais depressa. Utilizando as estratégias que seu treinador compartilha com você, será possível modificar seu desempenho imediata e drasticamente. Às vezes o treinador não diz nada de novo, mas lembra algo que você já sabe, e o manda fazer agora. Este é o papel que, com a sua permissão, assumirei para você. Em que, especificamente, vou trabalhar? Oferecerei noções de poder para criar melhorias duradouras na qualidade de sua vida. Juntos, vamos nos concentrar e não chapinhar na superfície, no domínio das 5 áreas de vida que, em minha opinião, causam maior impacto. São as seguintes. Primeira, controle emocional. Aprender apenas esta lição o levará pela maior parte do caminho para o domínio das outras 4. Pense nisso. Por que deseja emagrecer? É só para ter menos gordura no corpo? Ou é por causa do modo como pensa que se sentiria se livrasse dos quilos indesejados, ganhando mais energia e vitalidade, tornando-se mais atraente para os outros, e projetando sua confiança e autoestima até a estratosfera? Praticamente tudo o que fazemos é para mudar o jeito como sentimos, só que a maioria das pessoas tem pouco,
ou nenhum treinamento para fazer de maneira rápida e efetiva. É assombrosa a frequência com que usamos a inteligência à nossa disposição para ingressar em estados emocionais áridos, esquecendo os incontáveis talentos inatos que cada um de nós possui. Muitos de nós se entregam à mercê de eventos externos, sobre os quais podemos não ter controle, deixando de assumir o comando de nossas emoções, sobre as quais temos todo o controle, e confiando apenas em doses rápidas de curto prazo. De que outra maneira poderíamos explicar o fato de que, embora menos que 5% da população mundial morem nos Estados Unidos, consumimos mais da metade da cocaína do mundo? Ou que o orçamento militar americano, que alcança a casa dos bilhões de dólares, é igualado pelo que se gasta com álcool? Ou que 15 milhões de americanos sejam diagnosticados a cada ano como clinicamente deprimidos, e se gaste mais de 500 milhões em receitas da droga antidepressiva chamada Prozac? Neste livro, você descobrirá o que o leva a fazer o que faz, e os gatilhos para as emoções que experimenta com mais frequência. Receberá um plano passo a passo para mostrar como identificar que emoções fortalecem e que emoções enfraquecem, e como usar ambos os tipos a seu favor, para que as emoções não se tornem um estorvo, e sim um instrumento poderoso para ajudá-lo a desenvolver seu mais alto potencial. Segunda, controle físico. Vale a pena ter tudo com que você sempre sonhou, mas não dispor da saúde física para desfrutar? Você acorda todos os dias sentindo-se energizado, cheio de vigor e pronto para dar início a um novo dia? Ou acorda se sentindo tão cansado quanto na noite anterior, cheio de dores e ressentido por ter de começar tudo de novo? O seu atual estilo de vida o converte numa estatística. 1 em cada 2 americanos morre de doença coronária, 1 em cada 3 morre de câncer. Para usar uma frase do médico do século XVII, Thomas Moffat, estamos cavando nossas sepulturas com os dentes, quando enchemos o corpo de alimentos nutricionalmente vazios, cheios de gorduras, envenenamos nossos organismos com cigarros, álcool e droga, e sentamos passivamente diante de aparelhos de televisão. Esta segunda lição o ajudará a controlar sua saúde física, a fim de que não apenas tenha boa aparência, mas também se sinta bem, e saiba que está controlando sua vida, em um corpo que irradia vitalidade, e permite que alcance o sucesso desejado. Terceira, controle dos relacionamentos. Além do domínio das próprias emoções e da saúde física, não há nada que eu possa imaginar como sendo mais importante que aprender a controlar seus relacionamentos, românticos, familiares, profissionais e sociais. Afinal, quem quer crescer, aprender e tornar-se bem-sucedido e feliz sozinho? Esta terceira lição revelará os segredos que permitem criar relacionamentos de qualidade, primeiro comigo mesmo, depois com os outros. Você começará por descobrir o que valoriza mais, quais são suas expectativas, as regras pelas quais conduz o jogo da vida, e como tudo isso se relaciona com os demais jogadores. Depois, quando adquirir o controle desse talento tão importante, aprenderá como ligar-se com as pessoas a um nível mais profundo, e como ser recompensado com algo que todos nós queremos experimentar, a sensação de ter contribuído, de saber que fazemos diferença na vida das outras pessoas. Descobri que, para mim, o relacionamento com o próximo é o maior dos recursos, porque abre as portas a todos os outros meios de que preciso. O domínio desta lição lhe dará meios ilimitados para crescer e contribuir. Quarta, controle financeiro. Ao chegar aos 65 anos, a maioria dos americanos está completamente falida, ou morta. Dificilmente será isto o que visualizamos, ao pensarmos na aposentadoria. No entanto, sem a convicção de que você merece desfrutar de bem-estar financeiro, amparada por um plano viável, como será possível transformar em realidade aquilo que foi imaginado com tanto gosto? A quarta lição deste livro ensinará a você a ultrapassar seu objetivo de mera sobrevivência no outono da vida, e até mesmo agora. Por termos a boa sorte de viver numa sociedade capitalista, cada um de nós tem a capacidade de concretizar o que sonha. No entanto, a maioria sofre continuamente pressão financeira, e costumamos fantasiar que ter mais dinheiro aliviaria essa pressão. Isso não passa de uma grande ilusão cultural. Posso assegurar que quanto mais dinheiro se tem, mais pressão financeira se sente. A chave não é a mera caçada à fortuna, mas sim a troca de convicções e atitudes quanto ao dinheiro, de modo a passar a considerá-lo como um recurso para contribuir no sentido que se deseja, e não como um fim em si, ou como a própria felicidade. Para moldar um destino financeiro de abundância, você primeiro aprenderá a mudar o que causa escassez em sua vida, e depois como experimentar, numa base sistemática,
os valores, convicções e emoções essenciais para se atingir a riqueza, conservá-la e expandi-la. Aí então você definirá seus objetivos e dará forma a seus sonhos, com um olho na aquisição do mais alto nível possível de bem-estar, enchendo-o de paz de espírito e libertando-o para guardar, com ansiedade e animação, todas as possibilidades que a vida tem a oferecer. Quinta, controle do tempo. Obras-primas exigem tempo. No entanto, quantos de nós sabemos realmente como aproveitar o tempo? Não estou falando de administração do tempo, estou falando em pegar o fator tempo e manipulá-lo, distorcê-lo, para que se torne seu aliado, em vez de seu inimigo. Esta quinta lição lhe ensinará, antes de mais nada, como as avaliações de curto prazo podem levar a sofrimento a longo prazo. Você aprenderá como tomar uma decisão verdadeira, e como controlar seu desejo para uma gratificação instantânea, concedendo, assim, o tempo necessário para que suas ideias, criações, e mesmo seu potencial, sejam totalmente realizados. Depois, aprenderá como projetar os mapas e estratégias necessários para dar seguimento à sua decisão, tornando-a realidade, com a disposição de uma ação maciça, a paciência para esperar pela passagem do tempo, e a flexibilidade para mudar sua abordagem com a frequência que se fizer necessária. Uma vez tendo dominado o tempo, você entenderá como é verdade que a maioria das pessoas superestima o que realizou em um ano, e subestima o que pode realizar em uma década. Não estou partilhando estas lições com você para dizer que tenho todas as respostas, ou que minha vida tenha sido perfeita ou tranquila. Claro que tive minha parcela de desafios. Mas através de tudo por que passei, consegui aprender, persistir e seguir vencendo, ano após ano. Cada vez que enfrentava um desafio, usava o que tinha aprendido para elevar a minha vida a um novo nível. E, como o seu, meu nível de domínio nessas 5 áreas continua a se expandir. Mas viver o meu estilo de vida pode não ser a resposta para você. Meus sonhos e objetivos podem não ser os seus. Acredito, contudo, que as lições que aprendi sobre como transformar os sonhos em realidade, como pegar o intangível e torná-lo real, são fundamentais para atingir qualquer nível de sucesso pessoal ou profissional. Escrevi este livro para que seja um guia, um manual, destinado a aumentar a qualidade da sua vida e a satisfação que você pode retirar dela. Embora seja evidente que eu me sinto muito orgulhoso do meu primeiro livro, Poder Sem Limites, e com o impacto que causou em gente de todo o mundo, sinto que este livro poderá lhe proporcionar algumas novas e singulares noções de poder, que podem ajudá-lo a elevar sua vida ao nível seguinte. Vamos rever alguns fundamentos, já que a repetição é a mãe da habilidade. Assim sendo, espero que este venha a ser um livro que você lerá muitas vezes, um livro ao qual voltará e utilizará como um instrumento, a fim de acionar a si mesmo, e encontrar as respostas que já existem dentro de você. Mesmo assim, lembre-se de que, ao ler este livro, não precisa acreditar ou usar tudo o que ele contém. Aproveite as coisas que julgar ser úteis, ponha-as em ação imediatamente. Não precisa aplicar todas as estratégias ou usar todos os instrumentos descritos neste livro para promover algumas mudanças importantes. Todas elas, tomadas individualmente, têm potencial para realizar as mudanças. Usadas juntas, contudo, produzirão resultados explosivos. Este livro está cheio de estratégias para alcançar o sucesso que você deseja, com princípios organizacionais inspirados em algumas das pessoas mais poderosas e interessantes da nossa cultura. Tive a oportunidade excepcional de conhecer, entrevistar e tomar como modelo uma imensa variedade de pessoas com impacto e um caráter incomparável, de Norman Cousins a Michael Jackson, do treinador John Wooden ao gênio das finanças John Templeton, de executivos a motoristas de táxi. Nas páginas seguintes, você encontrará não apenas os benefícios de minha própria experiência, mas também a de milhares de livros, tapes, seminários e entrevistas que acumulei, nos últimos 10 anos de minha vida, à medida que prossigo com o meu estimulante e continuado desafio de aprender a crescer um pouco mais a cada dia. O objetivo deste livro não é apenas ajudar você a efetuar uma mudança em sua vida, mas também servir de base para auxiliá-lo a levar toda a sua vida para um novo nível. O foco está na criação de mudanças globais. O que quero dizer com isso? Bem, você pode aprender a efetuar mudanças, vencer um medo ou uma fobia, aumentar a qualidade de um relacionamento, ou superar seu padrão de procrastinação. Todas essas são habilidades incrivelmente valiosas, e se você lê O Poder Sem Limites, já aprendeu muitas delas. No entanto, à medida que continua a leitura das páginas seguintes,
descobrirá que há muitos pontos de alavanca em sua vida, e basta efetuar uma pequena mudança para transformar literalmente todos os aspectos de sua vida. Este livro visa lhe oferecer as estratégias que podem ajudá-lo a criar, viver e desfrutar a vida com que você apenas sonha agora. Neste livro você aprenderá uma série de estratégias simples e específicas para atacar a causa de qualquer desafio e modificá-la com o mínimo de esforço. Por exemplo, pode ser difícil acreditar que apenas a mudança de uma palavra que é parte do seu vocabulário habitual pode modificar imediatamente seus padrões emocionais pelo resto da vida.